Boa noite, irmãos, com o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão conectados conosco pela internet, também uma boa noite com Jesus. Deus os abençoe. E aqueles que estão conosco aqui nessa audiência visível que nos visita, Deus também vos abençoa, todos, e a nós também. Nós vamos se pôr de pés, por favor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de São João, capítulo 4. Vamos ver o verso 21 até o 26. Segundo Evangelho de São João, capítulo 4, verso 21 ao 26. Está escrito assim: Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorarais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu que falo contigo. Abençoa as nossas vidas. Dê nesta noite o que nos cabe, e que podemos ser ouvintes não só de ouvidos, mas um praticante da mesma. No nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor. Para mim é uma grande honra é um prazer grande, muito grande, em poder estar aqui nesta noite mais uma vez, diante de muitas lutas que tivemos, muitas aflições, dificuldades, porém, mais vencedor, porque a graça de Deus não tem nos desamparado, não tem nos abandonado. E eu creio que isso deve ser a gratificação que cada um traz no coração por isto. Não somente por estar aqui, mas por ser um verdadeiro crente, um verdadeiro adorador, que adora a Deus, adora o Pai, em espírito e em verdade. Correto? Estava pensando sobre a importância que temos em termos a verdade e o Espírito. A importância de termos a verdade e o Espírito. Porque, na verdade,
A verdadeira adoração de Deus, ela é manifestada através da palavra, que é a verdade, e do Espírito Santo, que é Deus. Por mais que ambos são um, você não pode separar Deus de sua palavra e nem a palavra do seu Espírito. E ter uma verdadeira adoração. Porque se você tem a palavra e não tem o Espírito, você não tem uma verdadeira adoração. E se você tem o Espírito e não tem a palavra, também não é uma verdadeira adoração. Então a importância de você ter a palavra e o Espírito Santo é muito grande. Correto? Porque o Espírito Santo é que te guia na palavra. Sem o Espírito Santo, você não é guiado na palavra. Ninguém tem condição de guiar uma pessoa na palavra, senão Deus, o Espírito Santo. Agora você pode guiar a você mesmo na palavra, mas não ter uma adoração perfeita. E a adoração verdadeira, ela tem que ser através da palavra e do Espírito. Por quê? Porque na verdade a palavra é vivificada através do Espírito Santo em você. Porque é a palavra, é o Espírito que vivifica a palavra. Correto? Não é a palavra que vivifica o Espírito. É o Espírito Santo que vivifica a palavra. São João 6, versículo 63. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele determinou isto. Ele disse: a carne, o sangue, para nada presta. Mas as palavras que eu vos tenho dito, Ele disse, elas são vida e espírito. E o Espírito é que vivifica a palavra. Então, a verdadeira inteligência, o verdadeiro conhecimento, a ciência de Deus, é o Espírito Santo que dá. Para você poder saber ou receber o conteúdo da palavra. Certo? Então vejam bem. Então fica estabelecido que o corpo é a palavra. Correto? E o corpo só tem vida se o Espírito vivificar. Se o Espírito não vivificar o corpo, não tem vida. O corpo é a palavra, e o Espírito só tem vida
e o corpo só tem vida se o Espírito vivificá-la. Se ele não vivificar a palavra, o seu corpo não tem vida. É morto. Você pode até dizer, mas eu estou vivendo, eu estou andando, eu estou respirando. Eu não conheço essa tal coisa como Espírito Santo. Eu não sei o que ele é. Você tem uma vida para a morte. Você é um morto. Você não tem vida. Porque a vida para Deus é vida eterna. A separação para Deus é uma separação eterna. E a vida para Deus é vida eterna. E só há uma forma de vida eterna. E esta é Deus. É o Espírito Santo. Uma pessoa que vive e não tem Deus, ele é morto. Ele é um defunto andarilho. Ele pode até ter a sua religião, ter a sua crença, ter a sua igreja que frequenta, ter um seu pastor que o pregue, e assentar naquele branco ali, no meio daquele grupo, e ouvir um belo sermão. Mas se ele não tem o Espírito Santo de Deus, ele está morto. Por isso que Deus, através do santo apóstolo São Paulo, aos Efésios capítulo 5, versículo 14 e 15, ele diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e vede prudentemente como andais, remi nos tempos, porque os dias são maus. Desperta tu que dormes. Essa palavra dormir ao mesmo tempo é como morto. É uma pessoa que está dormindo o sono do jardim do Éden, separado de Deus, e está no meio das pessoas mortas. Desperta tu que dorme dentre os mortos. É um crente nominal que não foi despertado ainda pelo toque do Espírito Santo na verdade, vivificando a palavra na sua vida, ainda que está respirando e caminhando, ainda assim é morto. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, você vai observar que em São João 6, versículo 53 ao 58, você vai ver que ele disse estas palavras: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Vejam bem, a carne é o corpo.
Nós sabemos hoje que o corpo de Jesus, ele é a palavra. Nós sabemos. Um sabe por revelação, outro sabe porque ouve alguém dizer. Mas a coisa mais importante que pode existir é quando você sabe disso, quando ele é vivificado na sua vida. É uma revelação. Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes o seu sangue, não tem vida em si mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então você pode ver que essa pessoa ela não está morta. Ela não está morta. Porque em verdade a palavra, o corpo que ele come e o sangue que ele bebe, que são a mesma coisa, o Espírito de Deus, que está na sua palavra e que está no seu corpo, que vivifica a sua palavra, ou seja, vivifica o seu corpo. Porque o que é vivificar? É trazer de volta a vida. E ele disse aqui: aquele que come e bebe, come da minha carne, bebe do meu sangue, ainda que ele morre, ele diz: eu ressuscitarei. Ele terá vida eterna, não vida natural, vida eterna. Porque quando você come a palavra de Deus, você está comendo o seu corpo. E você não come a palavra de Deus se você não tiver o Espírito de Deus para repartir o seu corpo para você. É verdade? Você crê assim? Porque Ele é o nosso Cordeiro, Cristo, o Cordeiro que foi cevado, foi engordado, foi predestinado para ser sacrificado nesse tempo, para que Ele pudesse dar a sua carne, para que nós pudéssemos comer, Ele pudesse derramar o seu sangue, para que nós pudéssemos beber, para que então assim nós pudéssemos viver. Aleluia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aleluia, amém. Por isso que todo verdadeiro cristão sobrenatural, ele é um atributo de Deus. Ele vive pela palavra, alimenta da palavra, e a palavra vive dele.
coisa gostosa. Isso dá um paladar gostoso, saudável. E assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, olha, também viverá de mim. Este é o pão que desceu do céu. É Ele. Por isso que você não precisa se assustar. Você não precisa ter medo. Oh, eu posso me esfriar, eu posso entrar num congelamento, oh, eu posso me afastar, oh, eu posso ir embora. Não! Não tem jeito. Não tem jeito. Se você está alimentando do corpo dele, através do seu espírito que está dando a você esse alimento, você nunca entra em um gelamento, você nunca entra num congelamento, você nunca se afasta do companheirismo, mas sempre é um crente curado, robusto, corroborado, cheio de poder, cheio de autoridade, pelo Espírito Santo que está te alimentando em você. E Ele é amor. Que coisa, irmãos. Vejam, este é o nosso Messias. Você crê assim? Este é o nosso Messias. O Messias quer dizer ungido, significa ungido. E ungido quer dizer o Messias. Então, se você tem essa unção sobre você, em você, do seu espírito e vivendo na sua vida, então nós somos pequenos Messias. Por isso que nós somos de maneiras diferentes. Não porque queremos ser, mas é porque nós fomos formados e feitos assim. Este é o nosso Messias ungido, que nos separa de todo o mundo e do sistema denominacional. Aleluia! Nos separa desse sistema podre, nojento, imundo, que está podre, está no estado de putrificação. Deus nos separa, o Messias nos tem separado. Quando Ele separou Maria Madalena, a ex-prostituta, e ela disse: quando o Messias, o chamado Cristo, vier, Ele será conhecido por estes sinais. E ele diz: eu sou o que falo contigo. Todo verdadeiro filho de Deus está enquadrado dentro dessa escritura, porque Deus falou com ele, Deus falou com ela, Deus separou ele, Deus separou ela, o Messias.
Eu sou o Messias que falo contigo, homem. Eu sou o Messias que falo contigo, mulher. Pronome pessoal. Isso traz a uma identificação de Cristo e a sua noiva. E a noiva e Cristo. Correto? Por isso que você não precisa ter medo de nada. A coisa que você deve fazer é simplesmente crer, confiar nele, devotar a sua vida sem nenhuma reserva de domínio, entregar o seu coração de corpo, alma e espírito, e deixar que ele te governa, que você seja governado por esta jurisdição dele, correto? Sabendo que você é separado. O mundo está arruinado, o mundo está acabado, não há nada que presta no mundo. Os líderes religiosos estão pervertidos. O líder da política está pervertido. Os líderes da religião estão pervertidos. Os líderes da nação estão pervertidos. A política está podre. Todos os partidos estão podres. Não há nada perfeito. Por isso que nós não colocamos as nossas esperanças no mundo, nem nas coisas do mundo. A nossa esperança está em Deus. Aleluia. Amém. A mensagem, a queda do mundo, parágrafo 78 a 80. Veja como ele disse: a Alemanha clamou por um deles há não muito tempo atrás. Eles obtiveram um. Veja o que eles obtiveram com isto também. E você compreende? Não compreende? Eles obtiveram um Hitler. Eles queriam um Messias ungido. Eles obtiveram um Hitler. E o que eles mesmos obtiveram? O caos. Isto é, o que estes Messias ungidos consideram-se. E você rejeita o Messias de Deus. O que eles obtiveram? Quando a bênção pentecostais atingiram a Rússia ou a Alemanha, eles rejeitaram a mensagem. Eles riam deles e os colocaram na cadeia. O que eles fizeram? Eles rejeitaram a cruz e obtiveram uma cruz dupla. Vejam, uma cruz dupla. A suástica, você não recebe misericórdia. Então não há nada sobrando, exceto o julgamento. Isto é a verdade, amigo. E agora veja onde eles estão hoje. Observem, eles não têm sócios em parte alguma. Eles são apenas pessoas falidas. Eles aceitaram o Messias errado. E se a Rússia obtivesse um assim, não importa o quanto aceitasse seu gênio, chegaria a mesma coisa. Isto destruiria toda a nação, vê?
A Índia hoje deseja um ungido. Eles querem um Messias. E agora recorde, Messias significa ungido. Eles desejam ungido. O que eles querem? Eles querem que os alimente, que lhes dê algo para comer, vesti-los, sem trabalhar por isto. Desse jeitinho. Apenas andando de um lado para o outro das ruas, jogando isso de um lado para o outro. Aí está você. Eles não querem trabalhar, eles querem apenas mendigar. E então, eles querem que alguma espécie de homem santo se levante e alcance o topo das árvores, balançando-as, e pão, carne e coisas caindo bem em cima deles, e eles assentados ao redor comendo e dormindo o resto do dia, e se levantar e vestir as melhores roupas. E este é o tipo de Messias que a Índia deseja. Agora, irmão Brana, quando fala essas coisas referindo-se ao natural, ele está mostrando o lado espiritual da coisa toda. O que é o sistema do homem? Porque esse é o sistema do homem, é a maneira do homem, é a forma do homem. Se o homem pudesse comer, vestir, calçar da melhor maneira, sem trabalhar, ele queria. Achasse uma pessoa que lhe sustentasse assim. E ele ainda dizia: esse é o nosso Deus, é o nosso ídolo. Não é o que eles fazem? Chama os homens de deuses e diz que é os ídolos deles. Por quê? Porque eles fazem uma obra de caridade para eles. Faz isto, faz aquilo outro, que lhes agrada, que lhes satisfaz a sua maneira, o seu desejo. Eles querem esse tipo de Messias, esse tipo de Deus. A Rússia deseja um gênio cientista como seu Messias ungido nesse Natal. Isso é o que desejam que seja dado. A Índia deseja um Messias que possa alimentá-los e vesti-los sem trabalhar. É o que o povo quer hoje. Eles querem um tipo de religião que satisfaz o seu desejo. Quer um tipo de religião que faz um templo num canto, numa quadra. Cada esquina tem um templo, que ele não precisa sair de casa para assim dizer que vai adorar a Deus. Eles querem uma igreja que lhe ajudem, que dê-lhe as vestes, que dê o alimento, que dê a cura para o seu corpo, que lhe salva das enfermidades, dos problemas. Quando aparecem esses ungidos assim, eles aglomeram todos em cima e faz dele os seus ídolos, os seus deuses. Por quê? Porque eles dão a cura do corpo deles, eles dão um sacolão, eles dão uma carteira credencial, eles dão um salário, eles dão o que eles precisam. Mas são falsos messias,
são falsos ungidos. Porque o verdadeiro Messias, o verdadeiro ungido, ele é impressionado pelo Espírito Santo através da palavra. A maneira que você o conhece é através da palavra. É correto. Aí você vai ver quem é, porque é preciso do Espírito Santo para poder vivificar a palavra. E Deus só pode vivificar a palavra quando você está estabelecido na palavra. Deus só pode estar com você é quando você está com a sua palavra. Você tem que obedecê-la. Não me importa o tanto quanto você é abençoado lá fora. Não me importa. Você pode ter tudo lá na vida. Pode ter carro, pode ter casa, pode ter boa saúde. Deus te cura, Deus te faz isto. Isso não tem nada a ver. Um dia você vai morrer. A hora dessa você vai descer a tumba. A sua alma vai para um lugar. E se ela não tiver esse Espírito para vivificá-la, ela vai mesmo para o inferno. Vai apodrecer, vai queimar. Porque é o Espírito que vivifica a palavra dele, de Deus, e te testa com a palavra. É a maneira que ele prova se você é ou não é. Ele te testa com a palavra. Se você meter os pés na palavra como um burro, mete os pés na cangaia, isso prova que você não é de Deus. Não é de Deus. Chegue a palavra em você. Veja se você diz: isto é a verdade, eu amo, eu quero isto para mim, eu gosto disto, isso me faz bem, é o que eu preciso, é da palavra. E aí então você grita e clama e chora e pede: ó Deus, vivifica a tua palavra no meu espírito, torna-me a viver, porque eu estou morto em ofensas, em delitos, em pecado. Vivifica-me, Senhor, me traga a ressurreição da vida eterna. Quando nós fazemos assim, aí prova que você é dele. A palavra. Você não está baseado em sinais, em milagres, em prodígios. Se ali tem algum curandeiro, se ali tem algum espiritismo, se ali tem alguém, alguma coisa que pode fazer alguma coisa, amenizar a sua situação aqui. Se tem um Messias ali, tem um Deus ali que pode levar um sacolão na sua casa, que pode te ajudar. E não, você não está pensando nisto. Você tem algo dentro de você que está clamando por algo maior. É algo maior do que o vestir, do que o comer, do que a saúde do corpo, do que qualquer coisa. Você quer vida eterna. É verdade. Agora, quando você não tem essa coisa aí, meu irmão, dentro de você, então você mete os pés. Meu Deus,
Sabe onde você vai parar? Você vai parar na Bíblia. Você vai parar na Bíblia, bem aqui, junto com esse grupo. São João, capítulo 8, verso 37 ao 47. Veja como ele disse: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Não entra em vós. Eu falo do que vi junto a meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que Deus tem ouvido, tem dito a verdade, que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Quando ele falou isso para eles, aquilo condenou eles, tocou lá dentro da semente deles. Você sabe o que eles replicaram para Jesus? Eles disseram bem assim, ó: nós não somos nascidos de prostituição. Jesus não disse que ele era nascido de prostituição. Jesus só falou que eles estavam fazendo a obra do pai deles. Agora ele se sentiu condenado com aquilo, porque o pai dele é um mentiroso, e o pai da mentira é um assassino e o maior adúltero que existe. Por isso que ele disse: nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus. Olha, ele estava falando com o próprio pai deles, com o próprio Deus que havia criado eles. Ali era Deus. Ele não estava disputando com um homem comum, não. Ele não estava disputando com um homem natural, não. Eles estavam ali debatendo com um homem chamado Deus, e Deus homem. Um homem que poderia olhar lá dentro do coração deles e conhecer os seus arrazoamentos, os seus pensamentos, e ver o tipo de semente que eles eram, ir lá e tirar de dentro do bolso deles a identidade deles e mostrar: aqui está a sua identificação. Eu lhe estou dizendo o que vocês são. Tirar a identidade e mostrar para eles. Vejam: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Olha, você quer saber quem é o indivíduo? Diga para ele que o cumprimento de São Mateus 28, 19 está em Atos 2:38. Ali está a obediência à ordem que Jesus deu. E diga para ele, e veja se ele vai dizer: isso é pura verdade, eu creio nisso, eu quero isso para mim. Olha, se ele disser, ele não é um velho fariseu moderno, ele é um eleito, ele é um filho de Deus. Diga para ele que Deus disse que a mulher não pode pregar, não pode falar na igreja, é indecente, é imoral. Se ela quer aprender alguma coisa, interrogue o seu marido em casa. E se ela não tiver marido descrente, que ela ganhe 100 palavras, só com parte de sua vida vivida.
Veja o que eles dizem. Veja a resposta que eles vão dizer em outras palavras. Nós não somos nascidos de prostituição. Nós temos por pai Deus. Abraão, se Abraão fosse o vosso pai, vós me amaríeis. Amar a Deus é tomar Deus em sua palavra, é obedecer a palavra. Ele dá o teste com a palavra. Ele conhece grupo que é dele e que não é dele, é com a palavra. Correto? É com a palavra. Vejam bem: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Entender a linguagem é ver, é crer, é obedecer. Aí você vê aonde que você está parado, irmão. Onde é que você está parado, irmão? Aonde você está estabelecido? Qual é a sua identificação, a sua identidade, o seu CPF? Espiritualmente falando. Quem é Ele? A sua vida diz, a sua vida prova, o seu comportamento, a sua personalidade, a sua ação, a sua pregação, o seu cântico, a sua maneira de andar, de calçar, de vestir, de agir, de atuar, tem que ser a dele em você. Fora disso, você tem um outro personagem te guiando. Você tem um outro te guiando, te governando, te dirigindo. Vamos ver quem é esse? Vejam: porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tem por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é o maior filósofo que existe. Ele é um líder. Ele é um líder falso. Ele é o Messias falso. Ele é o anticristo. Todo mundo tem um líder. Todo mundo tem um líder, tanto no natural como no espiritual. Você como um homem, você tem um líder. Você como uma mulher tem um líder. Entendeu? Todo mundo tem um líder. E você vive de acordo com o seu líder, como ele te lidera. Você tem um espírito, você é um espírito, você é influenciado por um espírito, seja ele verdadeiro ou falso. Isto vai provar é o seu status de vida, é a sua ação, é os seus frutos. Não precisa nem dizer quem é. Vejam: mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Por que não credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Isso é Deus falando. Não tem ninguém melhor para conhecer o filho senão o pai. É verdade? O pai conhece o filho. O filho saiu dos ombros do pai. O filho tem a natureza do pai. O pai conhece aquele filho, ele criou aquele filho cresceu. Aquele filho é uma parte do pai, ele vai ficar como o pai dele.
Exatamente. Se aquele filho não é nascido de novo, ele é igualzinho você quando era antes de nascer de novo. Igualzinho. Por isso que você nunca deve ficar batendo e criticando e falando mal daquele filho. Você deve orar por ele. Você deve interceder por ele. E se é que você é nascido de novo e tem uma experiência com Deus, diga: Senhor, a mesma experiência que o Senhor me deu para contigo, dê para o meu filho. Dê para ele, Senhor, porque ele precisa disto. Dê um novo nascimento para meu filho, para minha filha. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Só Deus pode, mais ninguém. Só Ele. Correto? Porque Ele está, irmãos, ali mostrando que Ele é um homem morto antes do novo nascimento. Um homem morto, ignorante, arrogante, orgulhoso e tudo mais. Então veja que esse grupo de pessoas é os incrédulos. É um grupo de incrédulos. Eles não creem na palavra. Eles são incrédulos. Eles têm por pai o diabo. Por isso que você vê eles perverter a palavra diante de você. Quando você chega a palavra nele, eles metem o pé. Não, nós estamos vivendo em um outro tempo. Nós estamos numa era moderna. Tem deles que negam até a cura divina. Até a cura divina eles negam. Tem deles. Não precisamos mais de cura divina. Hoje nós vivemos numa época que a ciência está super desenvolvida. A ciência, a medicina está avançada. Hoje nós temos médico à altura que pode curar as pessoas. Ninguém cura ninguém. Homem algum cura homem. A cura é algo divino. Isso pertence a Deus. Você tem que crer, você tem que ter fé nele. Você tem que dizer: Senhor, eu creio em ti. Agora, Senhor, eu ignoro o meu passado, eu ignoro as minhas falhas, eu ignoro as minhas fraquezas, eu ignoro as coisas erradas que eu fiz. E agora eu estou concentrado inteiramente em tua palavra, Senhor. Manifesta os teus braços, Senhor. Ele é um Deus tão bom. Ele é um Pai misericordioso. E Ele está aqui para fazer isto. Ele disse: eu não vim para julgar o mundo, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Ele disse: eu já tenho quem julga, eu já tenho quem condena. Ele disse: as palavras que eu vos falei, ela vos condenará. Correto? Agora vem um grupo, irmãos, que é o dele. Qual é? Veja o grupo dele como é. Que coisa gostosa, bonita, linda, bela. São estas palavras. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do verso 6 ao 16. Ele disse: todavia falamos a sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificaria o Senhor da glória.
Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia, amém. Você pode dizer amém? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Você viu a necessidade que você precisa de adorar a Deus em espírito e em verdade? É o Espírito que revela a você, é Ele que vivifica. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Não é pago, isso não é pago. Deus não é indigno, não é mau, não é cruel para cobrar de você, irmã. Cobrar de você, Ele não cobra nada. Ele disse assim: a incumbência do mestre para os seus filhos foi esta: olha, de graça recebeste, de graça dai. Amém. E tem uma coisa: nenhum verdadeiro ungido de Deus não inventa nada. Isso é labarista que faz isso. Vai lá e diga assim: olha, eu trouxe água lá do Rio Jordão, onde foi batizado nosso Senhor. Aqui está essa garrafinha de água, é água santa, é água benta. Olha, vale tanto. Eu fui lá em Israel, lá no Monte da Caveira, onde o nosso Senhor foi crucificado, e lá fui lá na cruz que Ele foi crucificado, e tirei uma lasquinha e fiz aqui um crucifixozinho. Esse crucifixozinho vale tanto. Eles entram lá no túmulo onde foi colocado Jesus e tiram um pedacinho de pedra e faz uma fivelinha por cinto e diz assim: essa fivela é feita da pedra do túmulo de nosso Senhor Jesus Cristo, é a fivela santa, ela vale tanto. Falso ungido. Coloca um copo d'água em cima do rádio, que nessa hora você é curado. Não, quem te cura é a sua fé em Deus, não é copo d'água não. Não é não. Tende fé em Deus, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Esse é o nosso Messias, correto? É o nosso Messias, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Deus nunca substituiu o Espírito, a promessa do Espírito Santo por nada. Nunca. Quem fez isso são os falsos messias, os falsos ungidos. Eles colocaram um seminário que não passa de uma incubadora sobrenatural para poder tirar os seus pintainhos sobrenaturais. Chamaram teólogo, doutores em divindade. Eles não passam de franguinhos de granja, que conhece muito de teologia, mas não conhece nada da palavra de Deus. São falsos ungidos, falsos messias. Você sabe o que é um falso ungido? Não é porque ele tem o espírito do diabo ungindo ele, não. É que ele tem o Espírito Santo ungindo a sua velha natureza mundana, carnal, diabólica. Tem que nascer de novo, e Deus é implicado com a sua natureza. A primeira coisa que Ele faz é matar ela e dar a natureza dele para você.
Aí sim, aí o Espírito Santo te unge, o Espírito Santo te enche, aí você é na verdade um verdadeiro ungido, pequenos messias. Amém? Que coisa, irmãos. Meu Deus, ixi, o tempo já foi. Eu vou encerrar com essa mensagem, palavra falada, semente original, volume 2. Volume 2. Vou encerrar com isso daqui. Parágrafo 182. Cento e 183, 184. Veja, mas graças a Deus, nem todo Israel caiu por Coré, falsos ungidos. Nem todos. Alguns permaneceram ao lado de Moisés, o profeta ungido com a palavra de Deus. A mesma coisa é hoje, com muitos dos eleitos de Deus, através de sua palavra e seu Espírito. Amém? São verdadeiramente filhos. Recordem, os choios e as ervas daninhas têm que ser ajuntadas e amarradas em feixes. É isso correto? Isso tem que acontecer. As igrejas apostatas, organizadas, estão amarradas mais forte do que nunca estiveram. Elas estão amarradas na confederação de igrejas, prontas para o fogo do julgamento de Deus. Eu nunca escrevi isto. Eu sinto que Ele o fez. Os pentecostais estão cheios dos assim chamados. O mesmo que aqueles, a palavra trigo, será juntada um dia depois de partirem para o mestre. Deus prometeu, tenha cuidado. Deus prometeu Malaquias 4 para esse último dia. Malaquias 4 ainda não se cumpriu, mas ele deve se cumprir, pois é a palavra germinada de Deus, falada através de Malaquias, o profeta. Jesus se referiu a isto. Deve acontecer pouco antes da vinda de Cristo. E a segunda vez, por isso que estamos já para acontecer, porque o nosso Elias já veio. Malaquias 4 já está aqui, em pleno cumprimento. Deus já deu o profeta a mensagem já veio, ele já tirou o profeta, e a mensagem está pegando os últimos eleitos. Correto? Você crê assim? Ouça atentamente agora. Toda a escritura que ainda não se cumpriu deve acontecer antes daquele tempo. A Bíblia tem que ser consumada. Para ser consumada, a dispensação gentílica deve ser consumada com a era da igreja. Quando esse mensageiro ungido chegar, naturalmente ele plantará a semente de toda a Bíblia. Não é a parte, é toda. Então esse grupo de incrédulo, de ismo, de organização, está dizendo: mas o selo não foi todo revelado. Foi sim, todos os selos foram revelados. Não foram todos cumpridos, mas todos foram revelados pelo profeta desta era. Não ficou nada sem ser revelado. Correto? Toda a Bíblia, vindo da semente ao mensageiro, vindo da serpente ao mensageiro da chuva seródia. Então ele será rejeitado através do povo denominacional, como seu antepassado João e Elias, como foi dito pelo nosso Senhor. Pessoa como foi Elias a primeira vez para o tempo de Acabe. Isso acontecerá aqui neste país, uma vez que este país é um tipo de Israel. Então você vai ver que quando Deus tirou Israel do Egito e colocou eles ali no meio de homens ungidos e santos, deu a eles ali, tirou através de Moisés, um verdadeiro profeta, deu a eles ali um rei Davi, ungido de Deus, correto? Um Salomão, homem de Deus,
para depois eles colocar um Acabe na frente. Do mesmo jeito o profeta está falando, foi como a América. Deus deu para eles ali uma experiência de Pentecoste, com Abraham Lincoln, com George Washington, para depois eles acabar com Kennedy, com uma Jezabel moderna por trás deles. Vejam, é a mesma coisinha hoje. Mas Deus está chamando o que é seu, o que é dele. Quando ouve essa palavra, ele diz: ora vem, Senhor Jesus. Amém? Porque o Espírito e a esposa diz a mesma coisa: ora vem, Senhor Jesus. Vamos cantar um hino e nós encerraremos, né? É o 301. 301. Quem é esta? Quem é esta que é formosa como a luz? Quem é esta que é pura como o sol? Quem é esta que exala tanto amor? Esta é a noiva do Senhor. Quem é esta que será arrebatada? Quem é esta que está imaculada? Quem é esta que seu gosto é como mel? É a noiva que um dia vai para o céu. Quem é esta que é igual noiva adornada? Quem é esta que tem vestes branqueadas? Quem é esta que é noiva do Cordeiro? Quem com sangue foi comprada no madeiro? Quem é esta que abriga os remidos? Quem é esta que o pecado tem vencido? Quem é esta que seu gosto é como mel? É a noiva que tem o lugar no céu. Aleluia, amém. Essa, ela tem o caráter do noivo. Ela crê no noivo. Ela ouve a palavra do noivo. Ela crê nas promessas do noivo. Não se turbes o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, não vou-lhe teria dito: vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, ele disse: eu voltarei para vós e levarei para mim mesmo, para que estejais comigo para sempre. Amém? A noiva crê nisto. Ela está prontinha, preparada. Ela está só esperando a hora do apito. Deus nos ajude. Deus nos abençoe. Senhor Jesus, aguarda cada um dos teus filhos. Protege, ó Deus, com a tua santa e bendita e poderosa palavra. Que a tua mão gloriosa possa, Senhor, amparar a cada um e ajudá-lo cada um, e cada um possa estar sobre as asas do Onipotente, descansando sobre a sombra desta grande árvore da vida, que é Cristo Jesus, o Senhor da glória.
a vida eterna, o qual tem nos concedido isto pela sua imensa e imensurável graça. A soberana graça que foi produzida pelo aquele que é soberano, para que nós pudéssemos gozar de todas as suas bênçãos especiais. Despede-nos, leva-nos em paz, guarde-nos, protege de todo o mal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe, abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados, amém. Escuta a voz do bom pastor e esplendorosa solidão. Chama o cordeiro quem temor vaga na densa escuridão. Hoje vem a Jesus, ao bondoso Salvador, receber sua luz. Venha Cristo, bom pastor. Quem ajudar quer a Jesus, os pecadores procurar, vai espalhar a sua luz, o Evangelho proclamar. Hoje vem a Jesus, ao bondoso Salvador, receber sua luz. Venha Cristo, bom pastor. Triste em deserto o mundo é, cercado de perigos mil. Vem, chama Cristo, vem com fé, vem para dentro do redil. Hoje vem a Jesus, ao bondoso Salvador, receber sua luz. Venha Cristo, bom pastor. Escuta hoje o bom pastor, vem no aprisco te abrigar. Foge do lobo